Então, é continuar. Salve, Rebeca. Oi, É Rebeca. continuar um pouco o que a gente viu muito rapidinho, né? É que na realidade eu tinha separado uma porrada de trechos para a gente poder analisar que não falam só sobre aspectos raciais, mas falam sobre outros aspectos interessantes também para a gente dar uma olhada. Porque teve aquela. Deixa eu acender a luz aqui. Teve toda aquela polêmica um tempo atrás, falando do Monteiro Lobato, porque o Monteiro Lobato se deve tirar das escolas, se não deve tirar das escolas, pipipipopopó. E aí ficou essa polêmica toda. E algumas pessoas disseram, não tem que tirar, porque ele fez parte da nossa infância e não tem necessidade disso, e tudo aquele famoso tudo é mimimi, né? Não, mas ele é um homem do seu tempo, né? Não é racismo, ele é um homem do seu tempo e tudo mais. Porém, eu peguei um texto, né, que é, se não me engano, acho que é o único romance que ele escreveu na vida dele, assim. Ah, Uai, esse de pica-pau amarelo é o quê? se é um romance. Tipo, Quer um calhamaço desse? eu não sei, Julia. Deixa eu ver. Ah, Pelo menos a Júlia, criança, lembra de ver um calhamaço desse na biblioteca. mas eu acho que são contos, Julia. É um livro de Hum, contos, se eu não me engano, é um livro de contos. Porque esse de Pica-Pau Amarelo são uma porrada de historinhas, né? Não é um romance único. Ah, eu acho que, se eu não me engano, é o último não, é o único romance, talvez, não sei. Bom, você tem que ver que eu li isso em algum lugar e eu não me lembro exatamente onde foi que eu li. Mas, enfim, são contos. Ah lá, a Gi falou que são contos. ah, tá. Obrigado, Ju. Obrigadinho. Ah, estilo Vidas Secas. Ah, entendi. Faz sentido, né? Ah, bom, então a gente viu um pouquinho disso na aula da Gi, mas eu acho que é bom a gente retomar isso, para quem obviamente não estava na aula da Gi. Eu separei uns trechos de um romance dele chamado O Presidente Negro, que também foi chamado de O Choque das Raças, que foi publicado em 1926. Ele começou a pensar nesse livro em 1905, ou no começo do século XX, né? Ele começou a pensar sobre isso. Numa carta que ele escreveu para o Godofredo Rangel, em 1905, ele fala bem isso. Né? Ando com ideias de umas coisas a Wells, a George Wells, George não, H.G. Wells, que aquele cara escreveu uma série de ficções fantásticas, né, que começou a fazer sucesso no início do século, final do século XIX, início do século XX, né, até como Júlio Verne e outros autores parecidos, né, ficções fantásticas, como Viagem ao Centro da Terra, ou no caso do Wells, como A Guerra dos Mundos, né, O Homem Invisível. Então ele estava com essas ideias. Ando com umas ideias, com ideias de umas coisas a Wells, em que entrem imaginação, a fantasia possível e vislumbres do futuro. Não o futuro próximo de Júlio Verne, futurinho de 50 anos, mas um futuro de 1000 anos. Vou semear agora essas ideias e deixá-las se desenvolverem livremente por 10 ou 20 anos. Então limito-me a fazer a colheita, ah, caso a plantação subsista até lá. Se a terra dos meus canteiros mentais não for propícia a essas sementinhas, então é que não estou destinado a ser o H.G. Wells de Taubaté e paciência. Ou dou uma coisa que preste, que esborrache o indígena, ou não dou coisa nenhuma. Sendo um Garcia Redondo, que coisa mais quadrada e pífia. Garcia Redondo é um dramaturgo do século XIX, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Né? Ah, claro que a gente talvez possa falar melhor disso do que eu, mas é curioso que o Júlio Verne
Júlio Verne, né? Que o Monteiro Lobato esteja ao mesmo tempo desfazendo de um, de um autor tradicional da Academia Brasileira de Letras, né? Sendo ele próprio tão conservador, como a gente vai ver nos escritos dele. Todos os escritos dele são bastante conservadores, né? É uma literatura muito reacionária, digamos assim, né? Porque eu não consigo pensar em outra palavra. Então, basicamente, o que é esse livro, O Presidente Negro? O Monteiro Lobato faz um exercício em futurologia, né, que é quando a gente chama esses tipos de literatura, esse gênero literário que tenta prever futuros, né, ou que, sei lá, tenta imaginar possíveis futuros, como o Júlio Verne fez, né, de pensar em alguns futuros possíveis, de ir para a Lua e não sei o quê, pipipipopó. O Monteiro Lobato se arriscou a fazer isso. Amigo, Pois não. a gente, sei lá, tipo, eu fiquei pensando nisso. O Júlio Verne faz uma ideia futurística da tecnologia. Uhum. E o Monteiro Lobato faz uma parte meio social, meio de tipo, como as coisas vão mudar. Sim. Era só isso mesmo. Eu pensei. Entendi. Não, achei que tinha algum desenvolver, alguma Eu pergunta, alguma percebi, coisa. eu falei, Entendi. o Júlio Verne é mais tecnológico, é igual das Sim, coisas. sim, sim. O Júlio Verne tem essa verve mais tecnológica mesmo, né? Das máquinas porque ele vai para o fundo do mar e os navios, o submarino e coisas do gênero. Realmente, eu acho que você tem razão. O Monteiro Lobato, eu acredito que por ele ser brasileiro e por ter mais do que brasileiro, por ser paulista, né? Por estar Paulista é uma raça vivendo, difícil. por estar vivendo essa República Velha, né? Essa primeira República em São Paulo, ah, e claro, vendo as consequências dessa população de escravos que foi liberta, mas que não foi completamente anexada à sociedade, né? Não foi estendida a cidadania para essa população, né? Então, eu acho que as preocupações dele são muitas essas preocupações do que na época chamava-se de preocupações de raça, né? Hum, E claro, e algumas outras questões sociais também, por exemplo, o papel da mulher na sociedade, né? E outras coisinhas que a gente vai ver. Esse livro do Monteiro Lobato é assim, um chuchu, porque ele tem tudo isso. pegou todos os preconceitos e falou assim: bota aqui. Vou botar num livro só. E foi muito bem sucedido, né? Mas basicamente a história do livro, o enredo do livro o, tem um cara chamado Ayrton, e o Ayrton, ser humano iluminado, por Deus. E o Ayrton, ele é um funcionário medíocre de uma empresa no Rio de Janeiro, e ele trabalha meio como office boy, assim, sabe? Ele vai pro banco, faz as coisas. E no começo do livro ele já fala que o grande sonho dele é ter um carro. Porque com o carro ele vai poder fazer as entregas mais rápido, né? Vai poder visitar os clientes mais rápido. Só que o que realmente importa para ele não é a eficiência, é o status do carro. Ele quer o carro porque ele sabe que com o carro ele vai ganhar mais nessa empresa, né? E isso efetivamente acontece. Ele consegue economizar, compra um automóvel, né? E aí o chefe dele manda ele para a Serra, né? Ali na região de Petrópolis, Friburgo, etc., para fazer algum trabalho. E ele, muito speed racer que ele achando que está no Velozes e Furiosos, bate o carro, destrói a porra toda, né? E é salvo pelo. Esqueci o nome dele, pera. Pelo.
pelo professor Jesus, que eu me esqueci o nome dele. Tem um dele aqui. Benson, professor Benson. Professor Benson. E o professor Benson, vejam, um nome estrangeiro. Ele tem uma filha, a Miss Jane, que é a filha dele. E ele mora praticamente num palacete na serra. Né? E o Ayrton fica maravilhado por aquilo e implora um emprego para o professor Benson, porque ele sabe que se ele voltar para o Rio de Janeiro, e se ele voltar para o Rio de Janeiro sem o carro, ele vai ter o salário cortado. Então ele implora para o professor Benson, fala, pelo amor de Deus, me emprega. O professor Benson fala, eu tenho funcionários... Pergunta. Pois não. Por que não pensou em consertar o carro? Olha, eu já não sei, entendeu? Tem que tentar com o Monteiro Lobato, mas infelizmente ele está morto. Gente, não faz o menor sentido. O carro quebrou. O que você faz? Você leva mecânico. Não, mas não é quebrou do tipo, o motor pifou. Ele bateu o carro, deu PT no carro, tá. entendeu? Ele deu PT no Entendi. carro. Isso tem que considerar a época, né? As questões de mecânica Sim, naquela época deveriam ser muito precárias e muito caras. tem isso também, porque o tipo de carro, quando você bater um carro daquele, é assim, não tem condição, entendeu? Deixa quieto. Hoje os carros são de plástico, né? Tem aquela coisa do... Na época não, o carro era feito de placa de chapa, né? De aço e tudo mais. Então, se bateu, já era. Aliás, Vocês têm razão. era um grandíssimo perigo bater o carro naquela época, porque muitas vezes era mortal bater o carro. Mas enfim, aí o professor Benson falou, olha, eu não tenho nenhum emprego, mas você pode ser meu confidente. Né? Porque logo logo eu vou morrer e eu preciso de um confidente. Ele falou, pode pá. E aí o professor Benson explica para ele que ele desenvolveu um aparelho que faz, que é o que ele chama de cortes no tempo, né? Basicamente é um aparelho que permite ele ver o futuro. E, claro, ele fica impressionadíssimo com aquilo e tudo mais. E é a Miss Jane, a filha dele, que opera esse aparelho, sabe operar o aparelho, e começa a conversar com ele sobre o futuro e tudo mais. Né? Tenta instruir ele sobre o futuro. E aí ela introduz a questão dos Estados Unidos. Porque ela pergunta, o que você acha dos Estados Unidos? Né, dos americanos? E o Ayrton repete uma coisa que ele já tinha ouvido lá no Rio de Janeiro. Né? Ele simplesmente repete, que nem um papagaio, a mesma coisa que ele ouviu no Rio de Janeiro, que é justamente esse trecho que eu vou ler agora. Tá? Então, vamos lá. Quando Miss Jane abordou o assunto e de chofre perguntou-me o que é que eu pensava do americano, imediatamente a bela síntese zapatesca me veio aos lábios. Povo sem ideias, povo sem ideais, o mais materialão da terra. A gente do The Biggest, murmurei com ênfase. O efeito, porém, falhou. Pela primeira vez não vi na cara de um interlocutor a expressão aprovativa a que eu já me afizera. Miss Jane, ao contrário, sorriu com o inesquecível sorriso do professor Benson e disse: essa ideia não pode ser sua, Sr. Ayrton. Soa minha frase feita, das que se recebem no ar sem exame. A um povo que tenta romper com álcool acha sem ideias, poderá haver maior idealismo que o sacrifício de formidáveis interesses materiais do presente em busca de benefícios que só as gerações futuras poderão recolher? Se o Sr. Ayrton observar um pouco a psique americana, verá ao contrário que é o único povo idealista que floresce hoje no mundo. Único, vê? Apenas se dá o seguinte: o idealismo dos americanos não é o idealismo latino que recebemos com o sangue. Possuem-no de forma específica, próprio e de implantação impossível em povos não dotados do mesmo caráter racial. Possuem um idealismo orgânico. Nós temos o utópico. Veja a França. Estude a Convenção Francesa. Seção permanente do utopismo furioso. E a resultar em que calamidades? Por quê? Porque é irrealizável.
Contrário à natureza humana, veja agora a América. Em todos os grandes momentos da sua história, sempre vencedor o idealismo orgânico, o idealismo pragmático, a programação das possibilidades que se ajeitam dentro da natureza humana. Leia Emerson e leia Rousseau. Terá os expoentes das duas mentalidades polares. Se vocês tivessem que me extrair aqui as ideias principais só deste parágrafo, o que vocês diriam sobre o que essa personagem pensa? Extraiam essas ideias principais, olhando as ideias principais desse trecho. O que chama atenção, pontos-chave desse parágrafo? Exato, começa por aí. Pensa, América, né? É engraçado que ele chama os Estados Unidos de América. Né? É um mundo perfeito e o resto uma bosta. Inclusive a Europa. O que é curioso, porque até então a Europa sempre foi, né, o ponto emanador de toda a cultura do planeta Terra, de toda a civilização. Né? O Monteiro Lobato, ele quebra esse desejo europeu, essa coisa de querer se equiparar. Ele fala, Europa, esquece. Né? Olha só que interessante o que ele fala aqui. Se o senhor, aproveitar que o Gustavo entrou aqui, já é ótimo, porque ele fala a psique americana. Se o senhor observar um pouco a psique americana, o senhor vai ver que é o único povo que tem ideais fazíveis. E isso está introjetado na psique americana. Né? E tem mais aspectos aqui que são referentes a aspectos biológicos, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, o idealismo dos americanos não é o idealismo latino que recebemos com o sangue. A gente recebe nosso idealismo no sangue. Né? Eles não, eles têm de forma específica de plantação impossível em povos não dotados do mesmo caráter racial. A civilização moderna, os Estados Unidos tem o Disopés, logo, sim, meio hipócrita. Né? Claro, ele tem uma certa razão quando ele indica aqui, né, que os Estados Unidos está tomando um outro rumo da Europa, em que algumas pessoas, inclusive na Europa, vão ver como a Europa como decadente e os Estados Unidos como a nova luz, digamos assim. Né? O neo-iluminismo, digamos assim. Né? Enfim a hipocrisia, não é mesmo? Sabe o que parece? O quê? Ele parece, tipo, usar uma ideia meio evolucionista, sabe? De que, tipo, os Mas, americanos são o povo. Continua. São o povo mais evoluído, mais. Sabe? Tanto que eles não têm essa coisa do sangue, que é uma visão meio latina, né? Que as pessoas, tipo, normalmente os americanos falam que os latinos são esquentados, são bravos, têm muitos sentimentos. Eles não, eles são frios, calculistas, eles analisam as coisas. Exatamente. O Hugo falou, com o sangue traz o aspecto da luta. Né? E tem isso também. O sangue é uma coisa poderosa. A gente recebe. Nós temos um tipo de idealismo que a gente recebe no sangue. Né? Não dotados do mesmo caráter racial. Os americanos são de uma outra raça, distinta da nossa, porque eles têm um idealismo orgânico. Veja, orgânico. Né? Sabe o que me lembrou isso? É. A cena do Bacurau, que tá. Tem os americanos que vêm aqui e tem 2 brasileiros que ajudam eles a tomar a cidade. Uhum. Aí eles estão numa mesa, aí tá os americanos e os brancos pra cá. Aí o americano pergunta, por que vocês estão ajudando a gente? Aí os brasileiros, não, porque a gente é branco. Aí eles começam a cascar o bico, os americanos falam assim, não, vocês são latinos.
sim, realmente, vocês são latinos, vocês não são brancos. Existe essa questão racial também, né? Quer dizer, eu sou branco, né? E sou latino, porque eu sou latino-americano, afinal de contas. Eu gostaria até de que vocês fizessem essa reflexão ao longo do texto de o quanto as ideias que o Monteiro Lobato está escrevendo em 1926 foram superadas. Foram efetivamente superadas hoje. Né? Voltando para a questão, para a análise das condições orgânicas, né, que ao contrário à natureza humana. Veja agora a América, sempre o vencedor e desmorando, lá, 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 enfim, que se ajeitam dentro da natureza humana. Aonde que vocês ouviram recentemente, por exemplo, o mesmo tipo de construção da narrativa, cheio de referências a componentes orgânicos, a coisas viscerais e tudo mais? Alguém consegue pensar em algum livro anterior ao Monteiro Lobato e que trabalha muito nessa chave? Eu curti isso. Perfeito, curtiço. O naturalismo, cheio de referências à raça, né? Enfim. O naturalismo é tudo isso, é determinista. O que o Monteiro Lobato ainda em 1926, é determinista. Receber com sangue, caráter racial, contrário à natureza humana. Né? E isso é só o começo. E aqui ela vai continuar, a Miss Jane. Idealista como nenhum outro povo, prosseguiu ela, e do único idealismo verdadeiramente construtor da atualidade. Acompanhe a vida de Henry Ford, por exemplo. Estude-lhe as ideias. Verá que nelas estão todas as soluções que, no seu desvario de doida, a Europa procura no despotismo. Por mais audacioso que nos pareça o pensamento de Henry Ford, que é ele, senão o reflexo do mais elementar bom senso? Todos nós, creia, Sr. Ayrton, temos conosco essas ideias, à primeira vista tão novas. No entanto, tamanha é a crosta que nos recobre o bom senso natural que Ford nos parece um messias da ideia nova. Ela continua criando o argumento dela, né, e claro, por extensão, o Monteiro Lobato, com expressões da natureza. Né? Por que o Henry Ford é um gênio? Porque para Miss Jane e para o Monteiro Lobato. Né? Porque ele não é mais nada senão um reflexo, a epítome, a encarnação do bom senso. O que é isso? Né? O que é bom senso é uma boa questão. Mas mais importante do que o que é o bom senso é que, veja nessa parte aqui embaixo, no entanto, tamanha crosta que nos recobre o bom senso natural, que Ford nos parece um messias da ideia nova. Existe um bom senso que é natural, é do ser humano, e nós nos desviamos dele, exceto Henry Ford, glória à sua obra, que é praticamente um deus o bagulho aqui. Né? Então veja que aqui ela constrói toda a narrativa baseado numa coisa muito determinista. Existe uma verdade absoluta dos fatos. Essa verdade é, entre aspas, a ciência, com C maiúsculo. Né? A ciência que, inclusive, também nos deu coisas como a eugenia, como o racismo científico, que está cheio disso neste texto do Monteiro Lobato. Né?
E essa senhora continua. E o mundo americano. Oi? Deixa eu ver. Então ele usa os fatos das revoluções tecnológicas acontecendo nos Estados Unidos, como o Rockefeller, Ford, como esses avanços tecnológicos, como se fosse algo para engrandecer os Estados Unidos, como se ele fosse superiores à Europa e para o Brasil. Exatamente. E eles são superiores não por questões assim, simplesmente tecnológicas, culturais. Eles são superiores por causa da raça. O que o Monteiro Lobato constrói aqui é um argumento em favor da raça. Né? Eles são assim porque está na natureza do americano, ou como ele colocou no começo, na psique do americano. Né? Claro, aqui ele já está usando referências a uma ciência relativamente nova, né? Que é a psicologia, que, enfim, a psicanálise, que talvez o Gustavo possa ilustrar-nos com o seu conhecimento. Né? Tem alguma coisa para dizer sobre isso, Gustavo? Você que, já que a gente está falando de psique. Então, vocês conseguem me ouvir? Sim, senhor. Ah, maravilha. Eu penso que é muito mais sobre a questão dos inatismos, né, do que propriamente do psiquismo, ou psiquismo associado a uma corrente inata, né, do desenvolvimento humano, assim, né? O que já é, de alguma forma, um reducionismo, se a gente for pensar também, né? O que eu quero dizer com isso é que não se trata da... Ele trata o psiquismo no texto, pelo que eu vi até agora aqui, sim, instintiva, né, do povo. E, na verdade, a gente sabe que é uma aprendizagem, né? A gente tem toda essa quebra aí dessas fantasias através da psicanálise, através da psicologia moderna e tudo mais, que não é, né, é uma combinação de fatores ali genéticos e fatores ambientais, né? Então, eu acho que o que eu tenho a contribuir é um pouco nesse sentido. Eu acho que é curioso isso porque a antropologia do século XIX tentou enxergar essa psique de povos, né? Como se um povo tivesse uma psique específica. Então, o americano tem uma psique, porque o, o brasileiro tem uma psique. É coisas que. Não, é porque o brasileiro é assim. Como se tivesse codificado no nosso DNA ser brasileiro. Exatamente, é uma generalização. Né? É como o Gustavo falou, um reducionismo de você reduzir coisas que são extremamente complexas, imbricamentos de caráteres culturais, né? Sociais, às vezes genéticos também, né? Depende da circunstância, e reduzir isso tudo como nós nascemos assim, o brasileiro foi feito dessa forma. Né? E aí, veja como a narrativa e o argumento chega nessa conclusão Vitor, óbvia. Oi. eu acho que tem uma contribuição disso muito grande na psicologia criminal, né? Psicologia forense, assim, de a gente quebrar alguns paradigmas associados à raça, né? De que, Uhum. ele faz isso porque é negro, né? Que foi um Exatamente. discurso muito comum até 1960, sei lá, Racismo né? científico. Sim, exato. Assim, eu falo até 1960 justamente por um embasamento científico, né, em Sim. que a própria polícia tinha uma dificuldade assim de desconstruir toda essa ideologia, né, até a gente entender que são fatores ali sociais, né, de que as relações têm um peso nisso, Uhum. enfim. Então, eu acho que nesse sentido a psicologia criminal ela tem muito a oferecer, né, na questão do psiquismo, como uma questão muito mais cultural do que inerente ao homem, digamos Sem assim, né? dúvida nenhuma. É até legal que o Gustavo falou isso, porque isso é um desdobramento, é um dos desdobramentos muito claros desse racismo científico do século XIX. Né? De você basear
conclusões a partir do que eles chamavam de... Exatamente, os nazistas também. A franologia, que é a medição do crânio, né? Porque algumas medidas falam que você é um psicopata e pipipipopopó e etc. Né? Isso era considerado como científico, como ciência. Né? E o Monteiro Lobato, ele é um grande aderente dessas teorias de racismo científico. E a gente pode ver isso claramente nesse livro. Porque toda a construção argumentativa dele é nesse sentido. Aí, como eu estava dizendo, a conclusão óbvia disso, ela continua. E o mundo americano não podia deixar de ser assim, Sr. Ayrton, continua ela. Note apenas que é a América, senão a felizona, que desde o início atraiu os elementos mais eugênicos das melhores raças europeias. Ela está falando que é uma questão simplesmente quase que de seleção natural que os Estados Unidos se tornaram o que são. Né? Tipo, o que é a América? Senão uma zona da hora e que atraiu, desde cedo, os elementos mais eugênicos das melhores raças europeias. Eugenia também é uma parte de um racismo científico, que é a seleção artificial de certas características com a pretensão de melhorar a espécie humana. Né? Sim, o Monteiro Lobato realmente ele gostava mesmo. Estados Unidos para ele era tudo. Claro que isso mudou muito, né? Hoje nós não temos pessoas em posição de poder que fazem isso, então, graças a Deus, a gente está... Longe de nós. Glória a Deus. Né? E ele continua de novo falando, onde é a força vital da raça branca, se não lá? Já a origem do americano entusiasma. Né? Os primeiros colonos, quais foram eles? A gente do Mayflower, quem era ela? Homem de tal têmpera, caráteres tão shakespearianos, que entre abjurar, que entre negar das convicções deles e emigrar para o deserto, onde a terra vazia e selvagem, onde tudo era inhospitabilidade e dureza, não vacilaram um segundo. Ou seja, olha que origem nobre de uma galera que, entre negar suas convicções religiosas, os puritanos, e emigrar, olha que engraçado como ele fala de deserto, de terra vazia e selvagem. Índio agora é planta. Índio é planta, sim. É um deserto porque índio é planta. Né? Onde tudo era inhospitabilidade e dureza. Claro, aqui tem essa noção de que não havia civilização na América ainda. Os indígenas que ali viviam na dureza. Né? E não vacilaram. Imigrar ainda hoje vale por alto expoente de audácia, de elevação do tônus vital. Deixar sua terra, seu lar, seus amigos, sua língua, cortar as raízes todas, que desde a infância nos prendem ao solo pátrio, haverá maior heroísmo? Quem o faz é um forte. E só com esse fato já revela um belo índice de energia. Mas emigrar para o deserto, deixar a pátria pelo desconhecido, isso é formidável. De novo, deserto. Né? Aqui ele mistura um discurso civilizatório, né? Muito tributário de antropólogos sociais do século XIX, como Henry Louis Morgan, por exemplo, como Herbert Spencer, que vocês já viram. Já viram com Herbert? Acho que ainda não, né? Já. Como Herbert Spencer. Aliás, Monteiro Lobato era um leitor ávido do Herbert Spencer. Nossa, nojo. Do evolucionismo cultural, do darwinismo social. Né? E aí vai falar uma parte aqui
em que ele fala, o Ayrton fala, mas Miss Jane, atrevi-me a dizer, não é lógico que também invada a América esse asiatismo entrevisto, né? Porque eles estão falando das características de outras sociedades. Aí ela fala, lógico por quê? O lógico é que da semente da couve nasça o pé da couve e da jequitibá nasça o jequitibá. A semente americana lançada em Plymouth era sã e era de jequitibá. Jequitibá é uma árvore nobre, né? É uma árvore de madeira nobilíssima. Os outros Cara, são couve. E de novo aqui a metáfora da natureza, né? Tem gente que nasceu para ser pé de couve, tem gente que nasceu para ser jequitibá. Os americanos são jequitibá, que não tem nada a ver com jequiti, que é o produto do Silvio Santos. Aí ele vai fazer uma análise também de caráter muito civilizatório. O espírito de casta matou a Ásia. Do espírito de classe morrerá a Europa. A semente de que nasceu a América não tinha em seus cotiledones essas venenosas toxinas. Por que ele está falando de espírito de classe aqui? Ele está falando dessas discussões, por exemplo, inspiradas pelo socialismo, pelo anarquismo, pela luta de classes, né? Pelo reconhecimento de classes e tudo mais. Desnecessário dizer que o Monteiro Lobato era extremamente anticomunista e antissocialista, né? E a semente de que nasceu a América não tinha essas toxinas, esse espírito de casta, esse espírito de classe, né? Aí ele fala aqui, mas ele argumenta e contra-argumenta. Mas deu origem a classes também. Ele fala, nos Estados Unidos tem classes também. Aí ela responde, deu origem a classes, é certo. E os interesses de classe se tornaram antagônicos. A gente sabe que tem classes sociais e que as classes são antagônicas, mas o espírito do exame dos fatos, e outra coisa não quer dizer o idealismo orgânico, interveio a tempo e harmonizou os interesses. Quando Ford, glória a Deus em sua palavra, provou que não há hostilidade entre o capital e o trabalho, mas um mal entendido, e o provou com o fato da sua formidável realização, todos os olhos se abriram e a indústria, até ali Moloch, devorador da classe, que produz e de que consome proveito das que detêm os meios de produção, passou a ser a mais harmonizada das associações. Ford, glória a Deus em seu nome, acabou com a disputa de classes nos Estados Unidos. Olha que homem salvador. Olha que Messias. Esse maravilhoso... Nossa, gente, eu acho que ele tem uma plaquinha, um bustinho assim do Freud no quarto dele. Freud explica. Freud Ford, explica. exatamente. Ford. Henry Ford para ele. Para o Monteiro Lobato, Henry Ford é, claro, o suprassumo da humanidade. Né? Porque ele Se inventou... fosse o Harrison Ford, até era mais compreensivo. Não, aí tudo bem. O Harrison Ford, tudo bem. Mas aí que ele diz que foi ele, o Ford, esse maravilhoso remédio, criou a grande barreira contra o asiatismo invasor e ergueu a América do século XXV à posição de um mundo sadio e vivo dentro de um marasmo fatalista. Século XXV? Porque ela tá falando do futuro dos Estados Unidos, né? Ela tá Ah! comentando como foi que os Estados Unidos virou, assim, o país mais maravilhoso do planeta no século XXV, porque ela tá vendo o futuro. Na máquina dela do professor Benson, eles estão vendo o futuro, entende? Gente. Sim, Aí o mas Ayrton... é que fala. é muito doido, porque, tipo, tem umas coisas que ela tá falando que batem, sei lá, com os movimentos dos civis, um monte de coisa, então, tipo, medo. E aí o Ayrton fala, tá tudo muito bem, advertiu, mas nos Estados Unidos não penetraram apenas os elementos espontâneos que Miss Jane aponta.
Entrou ainda à força, arrancado da África, o negro. Aqui é que o bagulho começa a ficar. Tá, vamos lá. Lá eu ia chegar. Entrou o negro e foi esse o único, vou até erro inicial cometido naquela feliz composição. Tava tudo bem. Chegou o preto. Oh, ela meio que se contradiz numa parte aí. Porque Como? ela fala Quando? porque ela fala que os Estados Unidos ele não tem essa semente tóxica da parte europeia. Só que ela fala que as pessoas mais selecionadas da Europa foram para lá. Então, mas elas foram antes do sentimento de classe, entendeu? Ela está falando da colonização inicial das 13 colônias. E aí, nessa lógica dela, não existe essa toxina, esse veneno. Porque quem foi para lá foram esses heróis que emigraram e tudo mais. Né? E aí veio o erro, que foi a introdução do negro africano. Né? E aqui que o bagulho começa a ficar bem mais explícito. O racismo do Monteiro Lobato começa a ficar extremamente explícito. Né? Aí o Ayrton fala, bom, introduziu o negro, né? Erro impossível de ser corrigido, aventurei. Também aqui arrostamos com igual problema, mas a tempo acudimos com a solução prática. E por isso penso que ainda somos mais pragmáticos do que os americanos. A nossa solução foi admirável. Dentro de 100 ou 200 anos terá desaparecido por completo o nosso negro, em virtude de cruzamentos sucessivos com o branco. Não acha que fomos felicíssimos na nossa solução? E aqui está o que a Virgínia tinha falado agora há pouco, que é a política de embranquecimento da população. Né? É complicado. Né? Ele fala, mas a gente não conseguiu uma solução sensacional, que foi, a gente cruza o branco com o negro, a gente faz a mestiçagem, e daqui a 100 ou 200 anos não terá desaparecido por completo o nosso negro. Miss Jane sorriu de novo com o meigo e enigmático sorriso do professor Benson. Não acho. A nossa solução foi medíocre. Exato. É muito interessante isso, porque obviamente o gene branco é dominante. É bem essa lógica, entendeu? O gene branco é tão maravilhoso, tão perfeito, tão superior ao do negro, que obviamente quando vai haver a mestiçagem, são os genes do branco que vão prevalecer. O nome disso é racismo científico. Racismo científico é o nome disso. Aí ela fala, a nossa solução foi medíocre. Estragou as duas raças, fundindo-as. O negro perdeu as suas admiráveis qualidades físicas de selvagem. Eu vou repetir. O negro perdeu as suas admiráveis qualidades físicas de selvagem. E o branco sofreu a inevitável piora de caráter, consequente a todos os cruzamentos entre raças díspares. Caráter racial, essa frase é perfeita. Essa parte aqui, ó. Caráter racial é uma cristalização que aos poucos vai se operando através dos séculos. O cruzamento perturba esta cristalização. Liquefala, ou seja, liquidifica ela, torna-a instável. A nossa solução deu mau resultado. O problema nosso foi a mestiçagem. E aqui ele está fazendo eco a uma série de estudos científicos sobre racismo que existem no Brasil, inclusive nesta época. Né? Por exemplo, são feitos vários congressos de eugenia na Europa, no início do século XX, e
Se não me engano, o Brasil foi um dos poucos países da América Latina que enviou delegados para essas convenções de eugenia. E, inclusive, na biografia do Lima Barreto, a Lilia Schwartz fala muito sobre como o Lima Barreto, sendo negro, via essas teses de racismo científico, né, com um ódio profundo. E que se dizia que realmente a mestiçagem, isso é realmente um artigo científico produzido no Brasil, de que a mestiçagem ela realmente transforma o nosso caráter. Ela piora o nosso caráter. O Monteiro Lobato não está inventando nada aqui. O Monteiro Lobato está simplesmente reproduzindo um discurso que é perfeitamente corrente. E, de novo, eu pergunto para vocês, quanto será que esse discurso não continua corrente? Quando você vê uma mulher branca e um homem negro, ou vice-versa. O que se fala de um casal em que um é negro e outro é branco? Né? Especialmente o que as pessoas mais velhas falam sobre esses casais. Coisas que eu já ouvi e que me recuso a repetir em voz alta. Fala, Cris. Eu ia falar do meu entendi. Eu acho que todo mundo já ouviu isso, né? Porque minha mãe no primeiro casamento teve meu irmão mais velho que é negro. Então, porque não é certo. Exato. É a lógica daquilo que é intrinsecamente certo numa sociedade. E não é certo que um negro esteja acima de um branco. Que absurdo. Pois é. Com Ah, licença. o quê? Isso me lembra muito uma cena do filme Django Livre. Não sei se vocês viram. Eu nunca assisti. Retrata muito sobre essa aspecto da escravidão, a parte da abolição dos Estados Unidos. Uhum. E uma dessas cenas, aparece lá um negro que foi alfabetizado e, segundo ele não é mais escravo. Ele é um livre. E aí ele chega até um senhor de escravos para não passar para a mulher dele. Esse é o plot do filme. E o cara, quando tá lá no jantar, ele fala assim, pega um crânio, quebra o crânio, um crânio esqueleto mesmo, quebra um crânio e mostra assim, tá vendo esses 3 pontinhos perto da orelha? O branco tem isso. Se a gente pegar um negro, matar ele, quebrar o crânio e olhar para essa parte aqui, não vai ter. Porque ele é inferior e ele é burro. Eu lembrei muito disso quando você falou. Porque exatamente esse é a forma de racismo científico, entendeu? Vai falar, eu não gosto de preto porque só não gosto. É você achar uma forma de fazer isso, não, porque o negro não tem no crânio isso, que faz com que ele seja inferior. Isso é o que é chamado de racismo científico. Né? E que, na verdade, hoje a gente simplesmente chama de racismo. Ponto. Né? Mas na época se chamava de teorias raciais, teorias do racismo, racialismo científico, racialismos. Né? Mas é bem isso. E aí o Ayrton fala, quer dizer que prefere a solução americana, que não foi solução de coisa nenhuma, já que deixou as duas raças se desenvolverem paralelas dentro do mesmo território, separadas por uma barreira de ódio? Aprova então o horror desse ódio e todas as suas tristes consequências? E aí ela fala, esse ódio, ou melhor, esse orgulho, serena como se a própria Minerva falasse pela sua boca, Minerva, a deusa romana da sabedoria, foi a mais fecunda das profilaxias,
impediu que uma raça desnaturasse, de novo aqui os caráteres, né, naturais, descristalizasse a outra e conservou a ambas em estado de relativa pureza. Esse orgulho foi criador do mais belo fenômeno de eclosão étnica que vi em meus cortes do futuro. Mas é horrível isso, exclamei revoltado o Ayrton. Né? Miss Jane, um anjo de bondade defende o mal? Né? Quer dizer, até o próprio argumento aqui, não é possível que a Miss Jane está defendendo o ódio entre raças. Nos Estados Unidos, os brancos ficam de um lado, os negros ficam de outro e se odeiam mutuamente. Aqui no Brasil, não. Aqui nós nos misturamos. Ou vejam a força do próximo argumento. Pela terceira vez... A Cris te chamou. Hã? Ah, oi, Cris, A fala. Cris te chamou. Eu ia falar uma coisa. Bota. Tá bom. Depois você me diz. Veja a força do argumento da Miss Jane. Não há mal nem bem no jogo das forças cósmicas. Joga pro astro. Entendeu? Isso é uma força cósmica. Isso é universal. O ódio desabrocha tantas maravilhas quanto o amor. O amor matou no Brasil a possibilidade de uma suprema expressão biológica. A mistura estragou a gente. O ódio criou na América a glória do eugenismo humano. O ódio criou nos Estados Unidos a perfeição das raças. Claro que a gente vai olhar hoje e falar, meu Deus, que filha da puta, que absurdo, que coisa, que retardo é esse? Mas pensem quanto as pessoas ainda não reproduzem discursos muito parecidos com esse. Como a Cris falou, porque não era certo. O que não é certo? Ah, porque não é... Não há mal nem bem no jogo das forças cósmicas. Sim, exatamente. E olha só, ele continuou falando sobre eugenia. Né? E aqui ele vai entrar no discurso da eugenia mesmo. Falando que nos Estados Unidos, até essa época, a população negra representava 1/6 da população total do país. A predominância do branco era, pois, esmagadora, e de molde a não arrastar o americano a ver no negro um perigo sério. Beleza, os negros são 1/6 da população, né? Então o branco não vê nisso um perigo. Mas, com o proibicionismo, coincidiu o surto das ideias eugenísticas de Francis Galton. As elites pensantes, brancas obviamente, convenceram-se de que a restrição de natalidade se impunha por 1001 razões, resumíveis no velho truísmo: qualidade vale mais que quantidade. Então vamos parar de ter filho, porque qualidade vale mais do que quantidade. Isso é, claro, desse ponto de vista, uma coisa extremamente eugênica. Deu-se então a ruptura na balança. Os brancos entraram a primar em qualidade, enquanto os negros persistiam em avultar em quantidade. Foi a maré montante do pigmento. Mais tarde, quando a eugenia venceu em toda a linha e se criou o Ministério da Seleção Artificial, o surto negro já era imenso. Ministério da Seleção Artificial? Sim, um grande ministério. O verdadeiro fator da espantosa transformação sofrida pelo povo americano. O seu espírito criador, a coragem de enveredar por sendas novas sem esperar que o outro fizesse primeiro, deu àquele povo um enorme avanço sobre os demais. Essas restrições melhoraram de maneira impressionante a qualidade do homem. O número dos mal formados no físico desceu a proporções mínimas, sobretudo depois do ressurgimento da sábia lei espartana. A que matava no nascedor as crianças defeituosas, exclamei arrepiado.
Tiveram eles a coragem de fazer isso? Ou seja, nasceu uma criança, por exemplo, com síndrome de Down, com uma má formação física qualquer. Ele fala que o Ministério, ela fala, né, que o Ministério da Seleção Artificial, o que fez? Ele aplicou a lei espartana, que é simplesmente matar as crianças que nasceram, entre aspas, defeituosas. Vem aqui o argumento dela. Se o senhor Ayrton visse como eu vi o resultado, a consequência dessa e de outras leis semelhantes, só se admiraria com a estupidez do homem em retardar por tanto tempo a adoção de normas tão fecundas. Ou seja, se vocês vissem o quanto isso faz bem para a humanidade, a gente só vai se arrepender de não ter feito isso antes. Entre cortar no início o fio da vida a uma posta de carne, sem sombra de consciência, e deixar que dela saia o ser consciente que vai vegetar anos e anos na horrível categoria dos desgraçados, a crueldade está no segundo processo. A lei espartana reduziu praticamente a zero o número de desgraçados por defeito físico. Restavam os desgraçados por defeito mental, obviamente. Porque não dá para ver defeito, né, entre aspas, defeito mental no nascedouro. Sim, ele e o Anjo da Morte, o Dr. Morte, como o Gustavo tinha falado, né? Nossa, vai ele e o Mengele pro inferno, os Ele e dois. o Mengele realmente. E ele continua falando, e aí que ele vai falar sobre o Brasil. Né? Sobre como ficou o Brasil nesse futuro do século XXV. E aí ela fala, olha, o antigo Brasil se dividiu em dois países. Um centralizador de toda a grandeza sul-americana, filho que era do imenso foco industrial surgindo às margens do rio Paraná. De onde será que ele está falando? Vocês conseguem imaginar? Da onde será que Monteiro Lobato está falando? Que virou centro, né, da grandeza sul-americana? A Bahia que não vai ser. Será? Com certeza do Nordeste. Com as cataratas gigantescas ao longo do seu curso, acabou esse fecundo Nilo da América, transformado na espinha dorsal do país, que, em eficiência, ocupava no mundo o lugar imediato aos Estados Unidos. Então, logo depois dos Estados Unidos, vinha esse, sei lá, não sei como é que é o nome desse país aí, mas enfim, né? O Brasil 1 e o Brasil 2. Brasil 2 e Brasil 1, exatamente. O outro, uma república tropical, agitava-se ainda nas velhas convulsões políticas e filológicas. Discutiam sistemas de voto, colocação dos pronomes da semi-morta língua portuguesa. Os sociólogos viam nisso o desequilíbrio sanguíneo consequente à fusão das 4 raças distintas, o branco, o negro, o vermelho e o amarelo, este último predominante no Vale do Amazonas. Quer dizer, um país ascendeu, o outro país virou uma república tropical, né, em que ainda se discutiam coisas ridículas como voto, colocação de pronomes nessa língua portuguesa meio morta. Né? E é muito engraçado porque ele fala nessa língua semi-morta, a língua portuguesa. E eu fiquei pensando, então, que língua será que se falava nesse outro país centralizador de toda a grandeza sul-americana? Devia ser inglês. Fiquei pensando, será? Nada. Eu acho. Americanês. Né? Aí o Ayrton fala, fica triste, né? E ela fala, não vejo motivos para sua tristeza, respondeu ela. Acho até que a divisão do país constitui uma solução ótima, a melhor possível, dado o erro inicial da mistura das raças. Deu merda, então separa e cada um se vira. A parte quente ficou a sofrer o erro e suas consequências, mas a parte temperada se salvou.
Deus. Isso ressoa muito a vários tipos de crônicas que se fazia na Europa, em Portugal, na Espanha, mas na Europa de forma geral, de atribuir certos comportamentos de grupos étnicos ou de próprias culturas ao clima. Então, os latinos, eles são mais apaixonados porque eles vêm de climas mais quentes, por exemplo. Né? O que não ainda esse tipo de discurso ainda não foi embora. Acabei de perceber que eu ouço isso toda festa de família. Ainda está entre nós. Né? O Brasil temperado, além disso, continua sendo um dos grandes países do mundo em território, vistos como fundia no mesmo bloco a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Então o Brasil aglomerou toda essa galera aqui, Argentina, Uruguai e Paraguai, numa coisa só, e virou um país topíssimo. Então veja como ele mistura aspectos raciais, aspectos eugênicos, aspectos que a gente poderia chamar de civilizacionais, no mesmo balaio, e cria um futuro. Claro que ele cria um futuro que ele deseja. Monteiro Lobato está criando um futuro desejável. Tá? E aí ele vai falar sobre... O nome do livro é O Presidente Negro. Então ele vai... Exatamente. Clima associado a comportamento é astrologia socialmente aceita. Não. Não, pera. Será que... Enfim, Gustavo levantou uma polêmica aqui, né? Mas assim, essa é a minha visão também de astrologia. Tá? A minha visão pessoal de astrologia. Porque da mesma maneira como as pessoas associam clima a comportamentos, as pessoas também associam posição dos astros no céu a comportamentos. Mas a gente também não pode dizer que essa associação é uma associação perigosa. Por exemplo, essa aí tá falando que tipo, as pessoas são preguiçosas, coisas do tipo. A dos signos é tipo, você é mais organizado, menos organizado. São coisas menos perigosas, eu acho. Então, mais perigosa ou menos perigosa, mas aproveitando essa que o Gustavo levantou essa polêmica, a gente critica tão veementemente o clima associado a comportamento, dizer, por exemplo, que os latinos são mais apaixonados, os italianos, os espanhóis, os portugueses são mais apaixonados porque vivem em climas mais quentes. A gente critica isso tanto, mas... E dizer, não, porque Mercúrio é retrógrado, ou porque não, porque eu sou sagitariano, tudo mais, que a posição dos astros no céu influencia no nosso comportamento. Qual é a diferença? Pensem. Levem isso para o travesseiro hoje. Pensem nisso. Por que criticar veementemente um e aceitar tacitamente sem questionar o outro? É só um questionamento que eu faço para vocês aqui. Afinal de contas, esta é a oficina de pensamento crítico. Tá? Enfim, a hipocrisia. O nome do livro, como eu falei, é O Presidente Negro. Então ele vai contar como foi que um presidente negro foi eleito nos Estados Unidos. Né? Mano, pera, calma. Sim. Algumas pessoas disseram, nossa, porque ele previu a eleição do Barack Obama. Quando o Obama foi eleito, inclusive este livro foi ressuscitado, né? Mas não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Nojinho ressuscitar esse livro, hein? Sim, exatamente. Putz, olha, Monteiro Lobato ressuscitou o livro. Ele vai descrever o Jim Roy, que é o personagem negro que vai ser presidente. Em Jim Roy, a sua semelhança com um mestiço de senegalês, um africano negro, portanto, e pele vermelha, índio, né? Coisa impossível, pois há muito já não existia um só índio na América. Yes! Os americanos conseguiram extinguir todos os índios na América. Olha que
Isso vai acontecer no século XXV, olha que coisa maravilhosa. Né? Isso é uma previsão que o Monteiro Lobato faz, claro. Né? De que não vai existir só um índio na América. Por que ele não diz se foram todos exterminados ou se foi por algum outro motivo? Né? Mas é pelo ministério lá que ele falou que estava matando as pessoas. Provavelmente pelo ministério. Acentuava-se pela cor da pele, nada relembrativa da cor clássica dos pretos de hoje. E aqui é que vai entrar um componente que talvez algumas pessoas vão ficar particularmente incomodadas. Quase toda a população negra da América apresentava pele igual à sua. A ciência havia resolvido o caso de cor pela destruição do pigmento. De modo que se Jim Roy aparecesse diante de nós hoje, surpreenderia da maneira mais desconcertante, visto como esse negro de raça puríssima, sem uma só gota de sangue branco nas veias, era, apesar de ter o cabelo carrapinha, horrivelmente esbranquiçado. Albino? Não albino, esbranquiçado. Um pouco desse tom duvidoso das mulatas de hoje, que borram a cara de creme e pó de arroz. Barata descascada, sei. Eu vou ler de novo algumas partes que eu acho importantes. A ciência, essa resolvedora dos problemas universais, resolveu o caso de cor pela destruição do pigmento. Resolvemos o problema, gente. Olha que maravilha. A gente resolveu o problema do negro destruindo o pigmento do negro. Porque é isso que ele precisa, entenderam? O problema é o pigmento. Que, obviamente, como é que uma pessoa pode se orgulhar em ser negra, né? De ter a pele retinta? Não dá. Então a ciência, essa panaceia universal, precisa resolver esse problema. E como ela fez isso? Destruindo o pigmento. Né? Assim, até eu, tipo, quando eu fui lendo esse livro, eu fui lendo assim, ó. Respirando com dificuldade. Eu falei, vamos lá, coragem, porque eu preciso ilustrar as pessoas. Né? Esse negro de raça puríssima, mas a gente já viu anteriormente o que é ser um negro de raça puríssima. É simplesmente uma coisa física. Física do selvagem africano. Né? Aquele negro forte e tudo mais. Que inclusive hoje é sexualizado. Né? O negro musculoso, não sei o que é sexualizado. Sem uma só gota de sangue branco, cabelo carrapinha, que eu não vou nem me dignar a falar sobre isso, horrivelmente esbranquiçado. Né? Barata descascada. Mano, chamar de barata. Sim. Mas ele não se resume a só falar de negros, de questões raciais. Porque ele vai bater consideravelmente forte nas feministas também. Ah, mano. Então agora simplesmente. é a vez de você, que não é negra, mas é mulher, ser contemplada pelo livro do Monteiro Lobato. Você vai ser contemplada. Né? Tadinha da Virgínia, os dois? Então, não sei. Os dois eu não sei. Mas assim, Virgínia, você agora vai ser contemplada do ponto de vista de ser mulher. Tá? Mais Nossa fraca. Senhora, lá vamos nós. Porque assim, aqui... Vou figurar tudo. Porque ele fala de um livro publicado por uma mulher nos Estados Unidos e que a teoria dessa Miss Elven era de que as mulheres... Essa parte é complicadíssima e assim, eu li aqui, terminei de ler e falei, nossa senhora, as mulheres, todas vocês que estão aqui, não pertencem à mesma espécie que nós homens.
Graças a Deus. Imagina se vocês pertencem à mesma espécie que Entendeu? homem. Não, entendeu? Vocês são de uma outra espécie de humanoides. Então, tipo, vocês não são homo sapiens. Nós somos homo sapiens e vocês são uma outra espécie. Ah, Uai, gente, não dá pra sofrer tudo. Tem que fazer uma piada pra gente sofrer menos. mais fraca em força física e, portanto, escravizável, a Sabina defendeu-se da tirania do raptor com o manejo de uma arma perigosíssima, a dissimulação. Ele compara, tipo, então cadê as fêmeas da nossa espécie que sumiram? Ele compara isso àquela história famosa do rapto das Sabinas, né? Dos romanos, que raptaram as mulheres sabinas, mataram os homens sabinos, raptaram as mulheres sabinas, né? Que foram incluídas na civilização romana. A lógica é mais ou menos essa, de que esses homo sapiens escravizaram essas mulheres, né? Essa, sei lá, fêmea sabina de uma outra espécie. Né? E como é que ela se defendeu da tirania do raptor, do macho homo sapiens? Com manejo da dissimulação. Vocês, mulheres, vocês são dissimuladas. Mas sabe por que vocês são Nós somos a dissimuladas? Exatamente. Vocês são dissimuladas por causa de um reflexo da evolução. Né? Reflexo ainda do caráter ondeante do seu elemento primitivo, o mar. Vocês refletem de onde vocês vieram, suas dissimuladas, suas Jezebéis. Quando no mundo surgiu o feminismo, toda a gente supôs que a solução do problema da mulher estava em nivelá-la, ao homem, pela cultura e igualdade de direitos. Erro cascudo, demonstrou Miss Elvin. Porque a cultura que criara o homem não se adaptava ao cérebro da mulher, de funcionamento especialíssimo e sempre influenciado por certas glândulas misteriosas. Falhou por isso o feminismo. De toda a sua agitação, só veio resultar uma coisa. A feminista. A odiosa mulher-homem. É a Damares. Que pensava com ideais de homem, usava colarinhos de homem, conseguindo apenas com isso, aí responde o Ayrton, não ser homem nem mulher, lembrando-me de uma sufragista do meu conhecimento. Parabéns, mulheres, vocês foram contempladas pelo Monteiro Lobato. Mulheres feministas ainda mais. Parabéns. Isso não me chocou. Parece a Damares falando. Acho que a gente já tá acostumada. Sim, mas veja só isso, né? Olha como como isso particularmente, eu também, quando eu li, falei, puta, é que, assim, o que mais me deixou, assim, chocado foi essa coisa de as mulheres são de uma outra espécie, existe toda uma questão biológica aqui, mas essa questão biológica ainda é determinismo do caralho, mas essa questão biológica ainda é aplicada às mulheres hoje. É porque as mulheres são mais fracas, o sexo frágil, porque as mulheres não têm essa quê. Porque biologicamente o cérebro da mulher, quantas vezes a gente não ouve isso falando, até pastor falando isso, biologicamente. Até professor, né? Biologicamente falando, não sei o quê, Quer dizer, as pessoas usam um caráter que é puramente fisiológico, da fêmea do Homo sapiens ser menor que o macho do Homo sapiens, como uma ideia de fraqueza, de fragilidade. De fraqueza e fragilidade mental, social, cultural. Né? Aí, aqui ele continua falando das mulheres. As mulheres, agora, no século XXV, elas não mais evocavam fisicamente as suas avós. Que umas eram magras, outras eram gordas, outras eram toda bunda, aquela uma tábua, ou de enormes seios, dente de cavalo,
uma verdadeira coleção de monstruosidades anatômicas, Em Deus, pai. né? Quer dizer, não é mais assim. As mulheres não são essa variedade. Ah, uma mulher só tem bunda, outra mulher só tem peito, outra mulher é uma tábua. Né? O que ele chama de verdadeiras monstruosidades anatômicas. E nem recordavam socialmente as pobres cativas de Dantes, forçadas a girar no triângulo de ferro: casamento, celibato à força ou promiscuidade. Mulheres, vocês sabem que vocês só têm 3 opções na vida. Que é o casamento, né? Aí, ok? Celibato, não Mulher pode, freira. não pode transar, não pode ter relacionamento, ou promiscuidade. São essas 3 possibilidades, né? Vocês têm que escolher uma delas. Ou promiscuidade, ou casamento, ou celibato. Né? A gente Exatamente. vai pra promiscuidade, eu acho mais. Exatamente. O Gu falou uma coisa interessante. É tão difícil discutir gênero com construção social. Nossas bases de discussão são profundamente biologizadas. Por isso a gente discute o corpo de maneira extremamente problemática também. Né? Finas sem magreza, ágeis sem macaquice. Eu não vou nem comentar. Treinadas de músculos por meio de sábios esportes. Veja aqui uma coisa de novo meio espartana. Né? As mulheres fazem esportes, elas são finas, mas não são magras, elas são ágeis, mas não são macacas, elas são musculosas, mas não são. Como é que chama aquela moça que é muito musculosa? Barbosa, Graciane Barbosa? Enfim, Fisiculturista. como fisiculturistas, né? Elas, aí vem a parte que eu gosto. Conseguiram alcançar a beleza nervosa das éguas puro sangue. E aqui vem o que trouxe a decadência do hipismo. Já não se estavam os homens de dedicar-se aos cavalos para a satisfação da ânsia secreta da beleza perfeita. Eu vou repetir para quem não entendeu, tá? Eu vou repetir com outras palavras para quem não entendeu. As mulheres ficaram tão... Até tirei a meia que fiquei com calor aqui. As mulheres finas sem magreza, ágeis sem macaquices, treinadas por músculos pelos esportes, conseguiram alcançar a beleza nervosa das éguas, puro sangue, né? Das éguas puras. Só que qual foi o problema disso? Ninguém mais ia no Aras, né? No Jockey para ver corrida de cavalo. Né? Porque eles podiam satisfazer a sua ânsia secreta dessa beleza perfeita. Né? Gustavo colocou aqui: racismo, fit, zoofilia. Né? E aí, por fim, o último trecho que eu separei, que é um trecho maravilhoso também, que é o característico mais frisante dessa época, todavia, estava na organização do trabalho. Todos produziam. Era uma sociedade extremamente eficiente. Muito cedo chegou o americano à conclusão de que os males do mundo vinham de 3 pesos mortos que sobrecarregavam a sociedade. Quais são? O vadio, Comunista. o doente e o pobre. Mate os 3 e acabou. Em vez de combater esses pesos mortos por meio do castigo, do remédio e da esmola, como se faz hoje, adotou uma solução muito mais inteligente: suprimi-los. A gente deletou o vadio, o doente, o pobre. Como? A eugenia deu cabo do primeiro, do vadio. Né? A higiene do segundo, né? Como se a higiene fosse resposta para só a doença. E a eficiência cuidou do pobre. Como é que a gente não pensou nisso antes? O cara é vagabundo, o que a gente faz? Eugenia nele. Eu tô doente. Higiene. Tudo bem que no Covid isso faz sentido, porque tem que lavar a mão.
Mas ele não está falando de esse tipo de higiene. Né? Ele está falando de uma higienização ampla. Lembre-se o que ele falou sobre as leis espartanas ali. Né? A higienização social, de excluir o doente. E o pobre? Como é que a gente cuida do pobre? Porra, já sei. Faz o pobre ser eficiente. Resolvido. Exatamente. Parem de ser pobres. Aliviado da carga inútil que tanto a embaraçava e enfiava, pôde a América aproximar-se de um tipo de associação já existente na natureza, a colmeia. Mas a colmeia da abelha que raciocina, pessoal. Acabou? Esse é o último trecho que eu separei. Oh, Mas eu queria- obrigado, Deus. Mas uma coisa que eu queria falar é o seguinte. Tá, a gente tá vendo um romance, uma narrativa, né? Isso pode ser simplesmente um Monteiro Lobato que está dando um tipo de voz para um personagem. Isso pode não necessariamente corresponder com as ideias dele. Né? É o famoso que se faz hoje, né? Tirou do contexto. Tirou do contexto. Né? E sendo uma obra de ficção, pode ser. Infelizmente para o Monteiro Lobato, ele próprio publicou um livro chamado A Barca de Gleire, com as correspondências dele. E que eu separei alguns trechinhos bacanudos. Né? Sim, exatamente. O problema é que o contexto também é racista e machista. Exatamente. Né? De qualquer maneira, mesmo que ele estivesse criando uma narrativa em que o personagem, que o Ayrton, que é o personagem principal, ficasse chocado e falava: meu, que absurdo isso. Mas não. Na verdade, a Miss Jane consegue convencer o Ayrton de que realmente esse é o caminho, gente. A Miss Jane, no seu papel de Minerva sábia, convenceu o Ayrton de que é isso mesmo, esse é o caminho. Mas é só uma história. Então vamos ver as cartas, que são as palavras do próprio Monteiro Lobato. Ai, Vitor, eu te odeio. Eu vou ser obrigada a ler esse livro agora. Leia, vale a pena. Olha, Eu ia te perguntar isso, Guedes, se ele não quer proporcionar um personagem que critique um futuro distópico, ou simplesmente isso é uma menção do que ele acredita que vai acontecer. Foi a pergunta que eu também me fiz, até achar as correspondências dele, por isso que eu trouxe as correspondências dele, para a gente poder analisar elas também. Vejam só. Dizem que a mestiçagem, isso são palavras dele, e não do personagem. Dizem que a mestiçagem é que faz essa cristalização racial, que é o caráter, e dá uns produtos instáveis. Vejam que essa frase aqui, ó, mestiçagem que faz essa cristalização racial, são exatamente as mesmas palavras que a Miss Jane usou. Né? Isso no moral. E no físico, que feiura. Num desfile à tarde, pela horrível Rua Marechal Floriano, da gente que volta para os subúrbios e que perpassam todas as degenerescências, todas as formas e má formas humanas, todas menos a normal. Os negros da África, caçados a tiro e trazidos à força para a escravidão, vingaram-se do português de maneira mais terrível, amulatando e liquefazendo, dando aquela coisa residual que vem dos subúrbios pela manhã e reflui para os subúrbios à tarde. E vão apinhados como sardinhas, e há um desastre por dia. Metade não tem braço, ou não tem perna, ou falta-lhes o dedo, ou mostra uma terrível cicatriz na cara. Que foi? Desastre na central. Como consertar essa gente? Como sermos gente no concerto dos polos? Que problemas terríveis o pobre negro da África nos criou aqui, na sua inconsciente vingança. Essas são palavras do Monteiro Lobato. Você não é o personagem. Mano, ele não tem vergonha nenhuma, né? Tipo, ele publicou as cartas, ele não teve nenhum problema. Não teve nenhum problema. Ele achou até bacana a ideia de publicar a carta dele. Entendeu?
veja, a mestiçagem, a ideia que ele tem de mestiçagem é exatamente a ideia que ele colocou na boca da Miss Jane. O negro se vingou do português como? Amulatando ele. E, claro, liquefazendo essa cristalização racial. Como consertar essa gente? Como a gente vai ser gente no concerto dos povos? Né? Essa ópera fina que são. Mas ele fala, olha que problemas que o pobre negro da África nos criou com a sua inconsciente vingança. Que nojo. Ele fala o segundo trecho é de quando ele fala do livro dele. Que ele fala, meu romance não encontra editor. Acham-no ofensivo à dignidade americana. Visto admitir que depois de tantos séculos de progresso moral possa esse povo, coletivamente, cometer a sangue frio o belo crime que sugeri. Porque no final do livro, as elites brancas matam o presidente negro eleito. E aqui eu vou cometer a sangue frio o belo. Vou até colocar aqui. O belo crime. O belo crime. O belo. Crime belo. O belo crime. Crime da hora. O crime belo. Tá? Errei vindo cá tão verde. Devia ter vindo no tempo em que eles linchavam os negros. Tava ruim, piorou. Eu não vou nem grifar essa parte. Eu vou só repetir. Devia ter vindo no tempo em que eles linchavam os negros. Alguém aí para passar pano para Monteiro Lobato? Né? Agora, a última parte é bacana também. Um dia se fará justiça ao Ku Klux Klan. Tivéssemos uma defesa dessa ordem, que mantém o negro no seu lugar, estaríamos livres da peste da imprensa carioca. Mulatinho fazendo o jogo do galego, e sempre demolidor, porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva. A gente já pode assistir o Pica-Pau Amarelo das escolas? Eu acho muito interessante que quando na eleição dos Estados Unidos elegeram Obama e todo mundo falou, nossa, o Monteiro Lobato previu a eleição do Obama, até esse livro foi até republicado. Eu acho que a imprensa realmente não entendeu ou não leu esse livro. Porque não é possível. Né? Metralhadora de bosta, exatamente. É por isso que a gente tem que ficar com o quê? Com Turma da Mônica. Né? Depois dessa só mais lembro Barreto. Então, assim, a gente viu. Eu quis trazer um texto bem escrachado para vocês. Né? Eu tive que ler esse livro. Inteiro. Nem inteiro não, eu não cheguei até o final dele. Não deu. Eu ainda não. Pra você fazer essas aulas, mano, você é bem torturado, né? Você tem que ouvir aquele áudio daquela garota com as tintas verdes. Tem que ver esse gente, eu acho que é fácil, não é fácil não. Mas assim, eu consigo entrar num certo estado em que eu sei o que eu vou esperar, entendeu? Eu entro no meu modo analista. Análise. Sabe que eu vou te xingar muito no WhatsApp, né? Falando desse livro. Eu entro no modo Gustavo. Análise. E claro, não tem, eu acho que não tem como uma pessoa do século XXI ler esse livro e falar não vi nada demais. Tem.
eu acho que nem o pior dos racistas. Mentira, o pior dos racistas conseguiria assim. Mas isso, claro, sem contar mulheres e pessoas negras e enfim. Né? Eu tenho uma prima que adoraria esse livro, ó. Vou dar de presente. Então, não tem como a gente ler isso hoje, no século XXI, e falar, meu, tá tudo normal, tá tudo tranks, tá tudo a pampa. Entendeu? Tá tudo a pampa. Não tem como. A gente tem que olhar para esses discursos, especialmente os discursos do início do século XX, né, dentro dessa lógica. Ah, mas não, mas ele é um homem da sua época e tudo mais. Quando o Monteiro Lobato escreveu isso, já existiam movimentos de contestação do racismo nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Entendeu? Numa das aulas, acho que foi a Júlia que falou do 300 de Esparta, né, que as mulheres, que a gente teve uma discussão sobre feminismo na Grécia Antiga, lembra? Pode parar. Né? E que eu falei, você perguntou, mas a gente pode considerar eles como machistas? Eu falei, sim e não. Né? Sim, porque aos nossos olhos, obviamente isso é machismo, né? E não porque aos olhos daquela cultura isso não existia. Né? Nem a mulher não questionava o papel na sociedade. Né? Então existe essa diacronia, essa diferença entre essas duas. Agora, Monteiro Lobato é racista? Minha Nossa Senhora. Né? O mundo do século XX já estava discutindo isso. O Lima Barreto, por exemplo, cheio de questões raciais nos livros dele, cheio de questionamentos sobre o racismo. Ele próprio mantinha diários em que ele descia a lenha, inclusive nos Estados Unidos, odiava ele nos Estados Unidos. Né? Acho que ele é justamente o oposto do Monteiro Lobato. Ele odiava os Estados Unidos. E existia uma certa uma resistência pequena, é verdade, mas existia discussões sobre racismo. O Monteiro Lobato criou um discurso que ele manteve desde o momento que ele começou a pensar sobre o livro, até em 26, quando ele publicou o livro. Né? Agora, isso significa que a gente deva excluir Monteiro Lobato das leituras das leituras escolares e tudo mais? Essa não é uma resposta que eu tenho, obviamente. Mas eu quis trazer esse trecho, esse texto aqui, para mostrar que o racismo presente na obra do Monteiro Lobato não pode ter sumido nas outras obras dele. Né? Talvez ele não tenha sido tão explícito quanto ele foi aqui. Mas em vários momentos ele chama a tia Anastácia, por exemplo, de a macaca velha e não sei o quê. Que inclusive as edições mais recentes, claro que omite essas partes, né? Porque são versões adaptadas. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que provavelmente vocês leram, se é que vocês leram, são versões adaptadas. Né? Por que elas precisavam ser adaptadas? Se o Monteiro Lobato não é racista. Como as pessoas ficaram indignadas quando falaram que Monteiro Lobato era racista, não sei o quê. Mas ele é um homem do tempo dele. Isso é uma questão muito complicada, eu acho. Porque bate muito naquela questão de existe o homem ou a mulher, existe a obra. Vejam J.K. Rowling, por exemplo.
escreveu Harry Potter, não sei o quê, fez com que uma geração inteira de jovens lesse e agora está emitindo certas opiniões bastante transfóbicas, né? Algumas delas como as preocupações que são legítimas, que eu pretendo trazer futuramente essa discussão, porque essa é uma discussão muito complexa. Eu peguei um tweet do que ela estava falando e entendi que aquilo especificamente que ela estava falando não era particularmente transfóbico, mas todos os outros discursos delas me levam a crer que sim, que ela... Era uma coisa que salvava. Exatamente. Não, ela estava falando de uma coisa específica de um hospital, não era um hospital, era um centro de apoio, uma coisa assim, na Inglaterra, e que estava sugerindo e fazendo cirurgias de mudança de sexo, de gênero, não em crianças, mas que estava começando a introduzir hormônios, não sei o que, pipipopó, porque existiam efetivamente pais que preferiam que o filho fosse trans do que ele ser homossexual. Então os pais enchiam a criança de hormônios e tudo mais. Mas isso era um caso que estava acontecendo em um centro na Inglaterra, né? E foi aí que eu comecei a ver essa história, que a Júlia até me mostrou isso. Tá? Amigo, olha isso! Mas de resto, né, as opiniões dela estão sendo bastante transfóbicas. Mas a gente vai chegar lá também nisso. A gente vai chegar lá. Mas Vai bate ser nessa triste bater na questão. J.K. Rowling. Mas chega nessa questão de o autor ou a autora versus a obra. Né? Que é uma discussão que eu, Kevin e o Gustavo, inclusive, tivemos num bar uma vez. Verdade. Não é? Uma discussão muito da hora, inclusive. A gente invalida a obra. Nesse caso, a obra e o autor tá dando exatamente na mesma. Mas Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, que é uma coisa mais leve, mais light, infantil, eu gostaria muito de terminar essa aula de hoje com um apelo. Quando eu pensei nas oficinas, nessas aulas de pensamento crítico, a premissa básica é: não existe nada, absolutamente nada, que seja impermeável à crítica. Tudo é criticável. Tudo. E tudo que eu falei agora, desde o momento que eu comecei a aula até o final, é criticável. Vocês podem criticar, vocês podem falar: eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, eu não acho que... eu acho que você deu muito a sua opinião na aula, como as pessoas gostam de falar, não é mesmo? Professor não pode emitir opinião, e eu falo: teu cu. Enfim, no meu caso. Tudo é criticável, né? Teoricamente, a gente tem essa noção. Teoricamente, não, nada está além da crítica e não sei o que, pipipipopó. Mas eu confesso que eu pensei na oficina de pensamento crítico porque eu estava de saco cheio de ver uma quantidade imensa de gente compartilhando todo tipo de publicação em redes sociais, de vários tipos, e que às vezes numa análise um pouco mais pesada não tinha nada demais ali, era só uma porrada de achismos, né? Porque basicamente eu tô de saco cheio de comentadores de Twitter, né? Olha, gente, segue o fio, né? Hoje estou aqui para falar agora sobre racismo estrutural, segue o fio. É uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma... Não vou dizer que não tem propriedade, né?
A pessoa negra pode falar sobre racismo estrutural, sem problema nenhum. Mas existe uma diferença entre você dar a sua experiência de vida. Deixa eu contar minhas experiências sobre como é viver numa sociedade assim, sendo negro, sendo negra, sendo homossexual, sendo mulher, etc. Né? Existe a análise, que é uma coisa que pessoas precisam ser treinadas para fazer isso. Eu brinco bastante de falar assim, me irrita jornalista escrevendo sobre história, né? Porque este tipo de análise exige um certo tipo de treinamento. Coach não é psicólogo. Né? Comentarista de Twitter não é cientista político. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente pode ouvir opiniões das pessoas sobre as coisas. Mas muitas vezes eu vejo que essas opiniões se transformam em verdades absolutas. Ou se transformam em verdades que são rasas, feitas para serem consumidas num tweet, para serem consumidas num story de Instagram ou numa publicação de Instagram. E para por aí. E isso é uma coisa que me preocupa profundamente. Porque o tempo inteiro as pessoas falam, tem que checar a fonte. Tem que estudar. Vai estudar. Vai Universitária. vai estudar. Isso vira chavão de rede social. Porque as pessoas que falam isso, muitas vezes não se engajam em elas mesmas a estudar. Né? É curioso porque eu vi hoje, agora na Piauí, um artigo falando sobre a Gabriela Prioli, que eu já usei numa oficina aqui, inclusive, e que ela é advogada e que ela vai dar um curso pago sobre ciência política. E que eu me questionei, quais são as... Bem pago, exato, 400 e não sei quantos reais. Quais são as, digamos assim, as credenciais dela? Vou dar uma aula de ciência política, direito penal? Top, ela é mestre de direito penal pela USP. Ciência política? Sabem que cientistas políticos não são cargos regulamentados, né? Historiador também não era há pouco tempo e agora o Senado aprovou. Você precisa de um treinamento para escrever história, não é? Chegou, levou. E canais de mídia o tempo inteiro trazem pessoas. Estamos aqui com o cientista político fulano de tal. E muitas vezes esse cientista político, não sendo um cargo regulamentado, é um cara que fez administração, um cara que fez economia, é um cara que fez direito. Não é um cara que fez ciências políticas, que é um cara que é uma área de estudo e tudo mais. Não estou passando pano para a academia, porque a gente sabe bem que a academia tem os seus problemas. A sua desejo absoluto por burocracias e títulos e egocentrismos e coisas do gênero, e a falta de comunicação que a ciência e a academia têm com a sociedade, a gente sabe que existe esse problema. O problema é que a gente recebe informações o tempo inteiro. E a gente recebe informações que vêm, geralmente, grande parte do tempo, de redes sociais. Porque eu não acho que vocês, olha, eu preciso ver a revista de história da USP, o que ela está falando esse mês, não sei o quê. Nem eu, muitas vezes, não entro mais na revista de história da USP. Porque essas informações que vocês recebem são de redes sociais. Por um lado, também é uma coisa que eu já tive essa discussão com o Kevin uma vez. A tecnologia, ela facilita muita coisa.
O acesso à informação é uma delas. Por outro lado, pense na quantidade de informações que vocês recebem por dia. Em Instagram, em Facebook, em Twitter. TikTok não, porque é só dancinha. Não é! Tô brincando, Júlia, tô brincando. Mas pensem quanto vocês recebem de informações. Né? E quanto vocês engolem essa informação e às vezes reproduzem essa informação sem peneirar ela. Aí você fala, estranho. Claro que vocês são pessoas perfeitas e maravilhosas. Pessoas bem educadas, pessoas sábias. Todos vocês. Mas às vezes a gente faz isso sem grandes consciências. A minha tentativa, e na verdade é a tentativa mesmo, Ai, me chama depois e me conta, porque eu vou ficar feliz de saber que está funcionando. É uma atitude consciente. E muitas vezes, eu vou ser sincero com vocês, muitas vezes o fato de eu fazer isso e de não aceitar simplesmente o que as pessoas. Né, não que eu seja maravilhoso, perfeito, mas eu tenho esse hábito. A pessoa fala uma coisa, eu não aceito de imediato. Né? Pode ser uma coisa sobre, sei lá, um, um negro falando sobre racismo, um gay falando sobre homofobia. Eu não vou aceitar de imediato aquilo que ele está falando, porque ele, digamos assim, pertence àquela categoria. O que não significa também que a gente deva negar. Ai, tá falando. Que aí a gente cai num discurso do. Porque é mimimi. Porque tudo é racismo. Porque. Né? Cai naquele discurso do tiozão do pavê do domingo. Exatamente, porque existe pluralidade de todas as esferas. Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado para filtrar. Tudo que entra, a gente tem que filtrar. Porque senão a gente vira vítima. A gente vira vítima de fake news, vira vítima de uma opinião que se transforma numa verdade. Né? Eu acredito que isso também, inclusive, passa pela esfera da autocrítica. Mas isso é mais um reino. É um reino que o Gustavo governa. Porque também não dá para ter crítica sem ter autocrítica. Acho que foi inclusive o Gustavo que falou isso numa aula anterior. Não dá para ter crítica sem ter autocrítica. Às vezes coisa irrita, deixa a gente puto da vida e tudo mais. Mas também crítica não é a resposta de todos os males do universo. Né? A gente só precisa tomar cuidado e tentar aplicar algumas ferramentas para não se deixar. Como que eu posso dizer? Para não se deixar cair em discursos baratos, né? Às vezes em lacração de internet, né? Em clickbait. A gente sabe que às vezes a pessoa só quer realmente irritar na internet. Né? Então, tomar cuidado, ter empatia, ouvir e saber se aquilo serve para você, se aquilo presta, da onde vem aquela opinião, da onde está vindo aquilo. Né? Monteiro Lobato está aí cheio de racismo científico, né? De preconceitos claros e colocados, mas a gente precisa entender ele. Não para passar pano para Monteiro Lobato. Eu não estou nem um pouco afim de passar pano para Monteiro Lobato. Mas entender da onde vem essa construção.
desse argumento. Né? É difícil quando você é uma pessoa negra e está ouvindo ele defender o Ku Klux Klan. Não vou nem tentar suavizar o golpe, porque eu sabia que esse golpe ia ser particularmente dolorido. Né? E tem coisas que fogem também à nossa capacidade de... Não, veja bem. Eu acho que é importante também, tipo, Veja. esse é um caso que o cara é extremamente escroto. A gente já viu que, tipo, não. Sabe, tipo, dependendo do Ku Klux Klan, passa do limite do. Ok, vamos dialogar. O Não diálogo tem vira como um saco de defender, né? beisebol. Mas, eu acho que sempre é importante, por mais difícil, ouvir. Porque ou Sim. você pode ter mais ódio da pessoa, ou você pode olhar e falar assim, ok, tá bom, você é escroto, mas isso vem de algum lugar, então vai você pra terapia e eu me resolvo depois. Então, sei lá, eu acho que, tipo, é importante ouvir criticamente. Foi uma coisa que uma vez eu vi num canal no YouTube chamado Meteoro, que é muito legal. Uhum. Eles fizeram um vídeo contra o livro do Olavo de Carvalho. E eles leram. Eles falam assim, como que a gente critica uma coisa sem ler? A gente vai, lê, passa raiva, Justo. analisa e vai. É isso, entendeu? Talvez a gente vai ficar com raiva, e tudo bem, não tem problema a gente ficar com raiva. Não tem nenhuma Madre Teresa de Calcutá aqui pra ficar, oh, não, vamos. A gente vai ficar com raiva sim, vai ficar puto da vida. Eu acho que entender não significa aceitar. Entender o argumento, entender a lógica, ok, mas a gente precisa aceitar ela. Eu entendo toda a construção do Monteiro Lobato, entendo por que ele fez isso, da onde está vindo essas coisas, mas obviamente não aceito nenhuma desses argumentos, dessas opiniões. Não cabe mais. Eu quero que a Virgínia ressuscite o Monteiro Lobato, só pra dizer isso. Aí a gente vai e mata ele de novo, amiga. Boa. Eu Só que aí a gente aprovo. usa o DOPS. Eu vou ensinar uma coisa que eu aprendi na aula de História da Vida.